Imagine um deserto implacável, onde o chão esconde uma fortuna avaliada em bilhões, mas onde qualquer tentativa de tocá-la pode transformar você em um inimigo do Estado. Nas terras áridas do Novo México, ergue-se uma formação rochosa solitária conhecida como Victorio Peak. Em 1937, um homem comum rastejou por uma fenda estreita e tropeçou em 17 toneladas de ouro puro. Mas o que parecia a maior descoberta da história americana rapidamente se transformou em um pesadelo de conspirações, cercas de arame farpado e mortes misteriosas. Antes de cavarmos mais fundo nessa terra esquecida, um aviso fundamental. Este vídeo possui fins de entretenimento e preservação histórica, um mergulho nas lendas e mistérios da fronteira americana, e não um relatório factual definitivo. Afinal, no Velho Oeste, a poeira do deserto costuma cobrir as linhas que separam a realidade do mito. O cenário é a Bacia de Embrillo, uma região isolada cercada por montanhas de rocha nua que queima sob o sol. Na década de 1930, o perigo naquelas terras mudou de face. Não se tratava mais de duelos ou xerifes caçando bandidos. O mistério agora girava em torno de um homem chamado Milton Ernest Doc Noss. Ele não era minerador profissional, mas possuía o espírito obstinado dos velhos pioneiros. Registros de época sugerem que Doc e sua esposa, Ova, acamparam na base do pico durante uma temporada de caça. Perseguindo uma presa pelas encostas íngremes, uma tempestade surgiu no horizonte. Procurando abrigo, Doc se espremeu sobre uma saliência de rocha, e ali notou algo incomum. Uma abertura vertical oculta por pedras soltas. Um buraco negro que descia até as entranhas da própria terra. Doc acendeu uma lanterna e desceu pela fenda. O ar lá dentro era pesado, carregado com o cheiro de séculos de isolamento. À medida que seus olhos se ajustavam, a luz revelou esqueletos humanos, estátuas religiosas antigas e caixas apodrecidas. Mas o que paralisou seu coração estava empilhado contra as paredes. Centenas de barras escuras cobertas por poeira e lama. Ele pegou uma daquelas barras, usou seu canivete para raspar a superfície, e o mundo ao seu redor pareceu parar. Sob a sujeira milenar, o metal brilhou com a cor inconfundível do ouro puro. Segundo jornais da época, eram mais de 17 toneladas, além de moedas antigas. A sabedoria popular da fronteira logo começou a sussurrar sobre a origem daquela fortuna. Alguns diziam que era o tesouro perdido do imperador Maximiliano do México. Outros afirmavam que era produto de saques contra carruagens da Wells Fargo. Independentemente da origem, o ouro parecia pertencer ao homem que o encontrou. Ou pelo menos, era isso que Doc Noss acreditava. Se você se identificou com a história de Victorio Peak, clique no botão gostei. Isso ajuda a nossa comunidade de entusiastas do Oeste a crescer e mostra que essas lendas merecem ser contadas. Nos próximos minutos, você vai descobrir o momento exato em que tudo mudou para Doc Noss. A retirada manual do ouro era um trabalho lento e torturante. A fenda era tão estreita que Doc mal conseguia se mover carregando os lingotes pesados. Com o passar dos meses, a impaciência falou mais alto. Em 1931, ele contratou um especialista em detonações para ampliar a abertura da caverna. As cargas foram posicionadas ao longo da fenda e o pavio foi aceso. Mas as montanhas do deserto têm uma estrutura imprevisível. A explosão ecoou pelos cânions como um trovão, e o resultado foi um desastre. Em vez de abrir a passagem, a detonação causou uma reação em cadeia subterrânea. O teto do poço desmoronou, toneladas de rocha sólida fecharam totalmente o acesso à Câmara do Tesouro. O ouro estava enterrado novamente, desta vez sob uma montanha intransponível de detritos. Desesperado, Doc tentou cavar com as próprias mãos, gastou suas economias contratando escavadores. A montanha resistia a qualquer esforço humano. E as coisas estavam prestes a piorar drasticamente.
Com o início dos anos 40, o mundo entrou em guerra. As autoridades federais incorporaram uma área imensa no Novo México para fins estratégicos nacionais, criando o que viria a ser conhecido como Campo de Provas de White Sands. E adivinhe qual formação rochosa estava exatamente no coração dessa nova zona de acesso restrito? Victory Peak. Doc Noss e sua família receberam ordens de desocupação imediatas, compelidos a deixar a região sob decreto de utilidade pública. Postos de vigilância, cercas de arame farpado e rondas constantes isolaram a montanha do resto do mundo. Quem tentasse se aproximar corria o risco de ser detido sem aviso prévio. Imagine a agonia de saber que a maior fortuna do continente estava a poucos quilômetros de distância, inacessível. Doc tentou todas as vias legais. Enviou cartas para Washington, apresentou documentos de posse. Suas solicitações foram sistematicamente arquivadas pela burocracia. A paranoia começou a corroer sua mente, e ele estava prestes a jogar sua última cartada. Uma aliança perigosa que terminaria da pior forma possível nas estradas empoeiradas do Novo México. O homem que se aproximou de Doc com uma proposta irrecusável chamava-se Charlie Ryan, um indivíduo com dinheiro, conexões influentes e reputação duvidosa nos negócios da fronteira. Desesperado para reabrir a fenda bloqueada, Doc revelou detalhes demais. Os dois fecharam uma parceria formal, prometendo dividir os lucros quando a rocha fosse perfurada. Mas a ganância corrói qualquer promessa feita sob a sombra do metal dourado. Ryan começou a suspeitar que estava sendo enganado, que Doc já havia retirado centenas de barras antes do desabamento e as havia escondido no deserto. Doc, por sua vez, via Ryan como um parasita tentando usurpar seus direitos. A tensão explodiu em uma tarde fatídica nas estradas poeirentas do Novo México. Os dois pararam seus veículos frente a frente na lateral da pista. O que começou como uma discussão sobre contratos rapidamente escalou. Testemunhas e relatórios policiais da época indicam que palavras duras foram trocadas sob o calor sufocante. Charlie Ryan, tomado pela paranoia e pela fúria, puxou sua arma antes que Doc pudesse esboçar qualquer reação. Um único disparo ecoou pela planície árida. O homem que havia descoberto a maior fortuna subterrânea do continente desabou sem vida na areia, com as mãos vazias. Doc Noss morreu sem conseguir tocar novamente no ouro que havia transformado sua existência em obsessão. Charlie Ryan foi levado a julgamento pelo homicídio, mas acabou absolvido sob a alegação de legítima defesa. Com o descobridor original sepultado, o segredo da localização exata do tesouro parecia trancado para sempre. Foi nesse momento que a figura de Ova Noss, a viúva, ergueu-se como guardiã do legado da família. Ova era uma mulher moldada pelas dificuldades da vida na fronteira. Ela sabia o valor do que seu marido havia encontrado e recusou-se a deixar que a montanha ou os assassinos vencessem a disputa. Passou as 3 décadas seguintes travando uma guerra jurídica solitária contra o próprio governo dos Estados Unidos. Enquanto preenchia dezenas de processos e petições formais, eventos bizarros começavam a se desenrolar dentro do perímetro da zona restrita. Agentes de menor escalão e funcionários civis, designados para a área, começaram a relatar, de forma anônima, atividades incomuns nas encostas do pico durante as madrugadas. Depoimentos coletados por investigadores independentes anos depois sugerem que comboios inteiros de veículos de carga eram vistos entrando e saindo do cânion de Embrillo sob a cobertura da escuridão. O que as forças encarregadas da zona estariam escavando com tanto empenho, protegidas por guardas com ordens expressas de não permitir aproximação de civis? Os boatos de que as 17 toneladas de Doc Noss haviam sido secretamente removidas ganharam os corredores de Washington. Surgiam teorias de que a fortuna estaria sendo utilizada para financiar operações de inteligência totalmente confidenciais, longe dos olhos do público americano. A pressão acumulada
e as investigações de jornalistas finalmente forçaram uma atitude inédita. Em 1977, as autoridades responsáveis pela área cederam parcialmente às exigências legais da família. Foi autorizada então uma expedição de busca oficial batizada de Operação Goldfinder. A viúva Ova Noss, acompanhada por advogados e geólogos particulares, recebeu permissão histórica para cruzar os portões de White Sands e realizar escavações diretas em Victoria Peak por um período limitado de 2 semanas. Quase 40 anos após o desabamento, os herdeiros legítimos de Doc estavam pisando no terreno que havia gerado tanta dor. Mas as condições impostas eram sufocantes. A área cercada por veículos blindados e agentes de segurança, cada movimento dos trabalhadores civis inspecionado de perto. Quem detém o controle das armas no deserto também detém o poder de ditar o que pode ser descoberto. À medida que as máquinas removiam as camadas de rocha, os geólogos fizeram uma descoberta alarmante. A geologia interna de Victoria Peak havia sido drasticamente alterada. Havia marcas claras de perfurações industriais modernas, suportes de aço recentes e túneis de ventilação secundários que jamais poderiam ter sido construídos por Doc Noss nos anos 30. Quando os escavadores finalmente chegaram à câmara principal, as lanternas revelaram um cenário desolador. A caverna estava completamente vazia. Paredes de pedra nua cortadas por ferramentas modernas. Silêncio. Um comunicado oficial foi emitido declarando que o tesouro de Victoria Peak nunca passou de um mito urbano, uma farsa elaborada por Doc Noss para enganar investidores da época da Depressão. Mas se a fortuna era apenas uma lenda, por que aquela formação rochosa específica foi mantida sob sigilo e acesso restrito por quase meio século? Por que os relatos dos veteranos sobre os comboios noturnos foram sistematicamente arquivados? Ova Noss compreendeu que certas verdades na fronteira permanecem enterradas sob o peso do poder. Ela faleceu sem ver a fortuna retornar, mas manteve sua convicção até o último suspiro. O ouro de seu marido era real. E as autoridades que controlavam aquela terra o levaram embora no meio da noite. Hoje, Victoria Peak ergue-se contra o céu do Novo México, guardando suas respostas sob restrições que ainda cercam a região. As 17 toneladas podem estar repousando em cofres anônimos ou fundidas em barras sem identificação em algum lugar do mundo. Mas para os entusiastas da fronteira, a lenda de Doc Noss permanece viva, provando que no Velho Oeste, o ouro mais valioso é aquele que o próprio tempo transformou em mistério eterno. Agradeço por você ter me acompanhado até o fim deste mistério. Isso mostra que você faz parte do seleto grupo de entusiastas que valoriza a história e os segredos profundos do Velho Oeste. Se este conto foi útil, um like significa muito para o nosso trabalho. Se ainda não faz parte da nossa jornada pelo Faroeste Contado, inscreva-se no canal, publicamos narrativas como esta todas as semanas. Deixe nos comentários. Você acredita que as autoridades realmente removeram as 17 toneladas de ouro ou acha que a fortuna continua soterrada nas entranhas de Victoria Peak? E confira este outro mistério fascinante que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Nos vemos lá, parceiro!